E aí, olá a todos, estou com a voz anasalada devido a uma gripe, ok? Tendo avisado, vamos prosseguir aqui para o podcast. Então vamos lá. Cara, eu trouxe aqui para vocês, estou trazendo, na verdade aqui para vocês, um conteúdo baseado no livro de Nietzsche, Além do Bem e do Mal. Eu li esse livro. Eu terei que reler novamente, pois, como alguns de vocês bem sabem, Nietzsche não faz tanta questão de ser entendido, não fez, tanta questão de ser entendido. Então, quando a gente lê as obras dele, a gente entende que é preciso ter bastante cautela, ter bastante atenção, pesquisar, bastante sobre o significado de algumas frases e procurar entender o contexto, porque, pelo menos para mim, eu achei uma leitura que exigiu bastante atenção. Obviamente, eu não sou nenhum intelectual, então é natural, eu sou uma pessoa comum, não sou o tipo de pessoa mais inteligente que existe, muito longe disso, então é isso. Mas deu para entender uma quantidade interessante do que estava escrito ali e por isso eu venho trazer este podcast para vocês. Cara, o livro de Nietzsche, ele é bastante interessante, esse livro aí, primeiramente porque ele mostra o porquê é interessante você consumir conteúdo, de pessoas que pensam diferente de você. Por exemplo, eu concordo com o que está escrito ali? Não. Eu tenho algumas linhas de pensamento, não estou falando que ele está errado, que eu sou mais inteligente ou que eu estou certo. Estou dizendo que em diversos pontos eu penso de maneira diferente dele. Não preciso necessariamente concordar. Eu acho ele genial, mas eu preciso concordar? Não. Então, enfim, prosseguindo. Então, quando a gente pega ali o conteúdo dele e vê, por exemplo, no meu caso, que eu achei bastante diferente, certo? Porque em muitas coisas ali eu discordo, não sei, ainda estou refletindo, Mas é genial, cara. Os questionamentos que ele levanta, a maneira como ele fala, Muitas vezes ele fala de uma maneira ácida, até em relação a pessoas que ele admirava durante a juventude dele. Por exemplo, ele era um admirador de Arthur Schopenhauer. E no livro ele questiona Arthur Schopenhauer. Por exemplo, para quem não sabe, Arthur Schopenhauer era um pessimista, e um homem negativo em relação à vida. E Nietzsche questiona se ele realmente era pessimista, se lá no fundo ele não sentia um certo prazer em ser pessimista. Então, só por esse tipo de questionamento, só por esse levantamento de Nietzsche, a gente vê que é um livro muito bom, que vale a pena ser lido. E é um livro que faz a gente questionar muitas coisas, porque ele questionou muitas coisas, que estão presentes nos dias atuais, certo? Igual, por exemplo, ele questiona Sócrates, Platão. Para vocês entenderem o nível, tem uma parte no livro que Nietzsche, ele diz, de uma maneira bem bonita, que só Platão poderia ser tão puxa-saco de Sócrates como que ele é um puxa-saco de uma maneira única, que ninguém mais poderia ser, certo? E aí vocês já veem de novo, já vem aquele questionamento. E, além disso, Nietzsche questiona a religião, o fanatismo religioso. Tem uma parte que ele fala que a religião, ela captura o catolicismo, mulheres mais velhas, de meia idade, que são viúvas, e que essas pessoas tendem a ser mais adeptas à religião. E ele cita como um padrão,
né? Então vocês podem ver que vai ficando uma coisa ali muito ácida mesmo, né? Uns questionamentos bem contundentes, eu diria, né? E Nietzsche, quando ele escreve isso, quando ele traz esse livro, cara, eu olho e penso que foi algo muito assim de quebrar, cara, camadas, sabe? De abrir pensamentos, de abrir questionamentos. E eu acho que consumir esse tipo de livro e ler esse tipo de conteúdo me traz mais ainda o pensamento, como eu disse mais no início aqui do podcast, de ler, ouvir e assistir conteúdo de pessoas que pensam diferente e de ter um pensamento crítico em relação a tudo, questionar tudo, né? Igual ele, como eu havia dizendo, ele questiona a religião, ele questiona algumas culturas, ele questiona a moral, né? Por exemplo, tem uma parte que Nietzsche diz que as pessoas que se contêm quando são ofendidas, provavelmente, eu não tô falando, né, igual realmente está escrito no livro, então pode ter alguma coisa errada aqui, mas o significado é esse, tá? Vocês podem me corrigir, claro, quem leu aí pode corrigir, pode acrescentar algo, ok? Eu estou aqui compartilhando o que eu entendi, né? O que eu procurei compreender, e esse canal é para expor ideias, né? Pra gente debater, pra gente conversar, e aí vocês põem o ponto de vista de vocês aí se eu estiver errado, ok? Mas, prosseguindo. Nietzsche diz que quando uma pessoa se contém, né, quando ela é ofendida, quando uma pessoa não devolve na mesma moeda quando alguém lhe faz mal, né, não retruca, não reage, essa pessoa não está agindo como um ser humano, porque essa pessoa ela está negando os seus instintos, né? Por exemplo, eu sou ofendido, alguém me faz um mal e aí eu não reajo. Eu reajo daquela maneira que as pessoas ensinam. Ele questiona esse tipo de ensinamento, né? Não, você não deve devolver ao seu inimigo, tratar o seu inimigo da mesma forma que ele te tratou. Então Nietzsche questiona isso. Ele diz que a pessoa que não reage, né, de maneira contundente contra o inimigo, quando o inimigo o ataca, está agindo, segundo Nietzsche, de uma maneira distante do que um ser humano deve agir, novamente dizendo, porque a pessoa está negando os seus instintos. E isso faz a gente refletir, porque de fato nós somos ensinados que nós não devemos reagir, que nós não devemos retrucar, que nós não devemos atacar as pessoas muitas vezes, né? Como as pessoas nos atacam. E muitas vezes a gente engole certos desaforos, por exemplo, porque nós ficamos remoendo, né? Muitas vezes um ataque que a gente recebe que a gente pensa, não quero confusão, né? Eu fui ensinado a não atacar, a não revidar de volta, né, o meu inimigo, e às vezes até aquele sentimento passar pode acontecer da pessoa ficar remoendo, né, porque não devolveu. E aí, quando a gente reflete sobre isso, a gente entende um pouco do ponto de vista ali do Nietzsche, ou muito, né, dependendo da pessoa, e a gente começa a questionar uma série de coisas. Então aqui vocês podem perceber que Nietzsche foi bem disruptivo, né? Ele fala algo que fugia muito, até hoje foge, né? Em relação a coisas que acontecem na sociedade. Porque geralmente as pessoas ainda carregam essa herança de não, que eu não vou retrucar, eu não vou reagir, né? Eu mesmo, por exemplo, evito bastante conflito, porque eu fui ensinado assim. E esse é um pensamento da moral, né, dos antigos filósofos, da igreja, né? Ele menciona também que isso parte da igreja, igual, por exemplo, não ataque seu inimigo, não revide, né? Então ele questiona isso, certos comportamentos, a cultura, né,
de diversos países, ele fala sobre a cultura alemã, sobre a cultura francesa, né? E eu não vou me aprofundar muito nessa questão de quando ele fala na cultura, porque vai ficar maçante, né? Vai ficar cansativo, não é a proposta, mas a proposta é trazer pontos interessantes, que foram os quais eu trouxe aqui para vocês, né? Então, é interessante, cara, ver ele questionar esses tipos de coisa, né? Questionar os donos da moral. Muitas vezes, as pessoas, elas querem ditar o que é certo, o que é errado, né? E Nietzsche questiona isso. O que é certo, o que é errado. Quem pode ditar o que é certo, o que é errado, né? Os criadores da moral, ele questiona isso. E é bem interessante também quando Nietzsche levanta outros pontos, como, por exemplo, ele diz que existem pessoas que elas fazem o bem, né? Ajudam outras pessoas. Mas que essas pessoas ajudam outras pessoas para se ter controle, né, dessas pessoas. E elas fazem isso para controlar. E ficam nervosas, né, quando outra pessoa ajuda no lugar dela. Por quê? Porque aí a outra pessoa vai ter o controle, porque vai apagar aquele, entre aspas, brilho, né, de que foi ela que ajudou e etc. Então, é outra coisa que faz a gente refletir, né? Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que receberam ajuda, mas que foram ajudadas por outras pessoas para serem controladas, né? As pessoas ajudaram para controlar. E aí, quando a gente lê, a gente vê, nesse livro, a gente vê muito do reflexo da sociedade. Porque a cultura do nosso país, por exemplo, ele fala majoritariamente sobre a Europa. Mas a gente observa que muito do que tem aqui é importado de lá. Então, ler o livro dele é um espelho, né? Um reflexo do que a gente tem presente hoje, também presente na nossa cultura, tá? Então é isso, cara. É bastante interessante. Eu recomendo que vocês leiam, que vocês vejam os questionamentos dele. Tem muito mais coisa. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando, tá? Mas esse podcast é para levantar alguns pontos mais simples e importantes, tá? E, por último, eu gostaria de mencionar aqui também, cara, uma parte bem legal, uma coisa bem legal, que Nietzsche questiona o pensamento, né, igual, e que as pessoas, os donos da moral, eles querem impor um pensamento igual. Certos grupos, né, também querem impor esse pensamento igual, e as pessoas não são iguais. As pessoas, elas têm diferenças, particularidades, e elas devem, né, seguir, utilizar, né, e dar valor para essas diferenças e essas particularidades. Isso também é bastante interessante. Eu não poderia me despedir no podcast sem mencionar isso, ok? Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu este podcast até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até a próxima.